Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Mais uma vez estamos juntos aqui na Academia de Pregadores para mais uma ministração, hoje da nossa sexta lição, a nossa sexta aula, as lições bíblicas da Escola Dominical para a classe dos adultos, neste quarto trimestre de 2015. Lições magníficas, nós já passamos aí por 5 lições, onde eu tenho certeza que tivemos vários aprendizados a partir de fatos que nos são registrados pelo livro de Gênesis. Na lição passada nós aprendemos sobre a vida de Caim, os erros de Caim. Caim é aquele que mata o seu irmão. Nós aprendemos que não podemos ser como Caim, porque ele foi cortado da família e nós não queremos, com toda certeza, ser cortados da família de Deus. A nossa sexta lição, em nossa sexta aula, nós vamos falar sobre o impiedoso mundo de Lameque. Essa nossa lição também dividida em 3 pontos pelo nosso comentarista. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre um mundo ainda maravilhoso. No segundo ponto, nós vamos falar sobre um mundo totalmente depravado. E o terceiro ponto, nós vamos tratar sobre um mundo condenado à destruição. Fique conosco aqui na Academia de Pregadores. Eu tenho certeza que essa será mais uma aula abençoadora para a sua vida, mais uma aula que vai lhe dar subsídios e ferramentas para você ministrar a palavra de Deus. E com certeza Deus tem também uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para a nossa vida neste dia, nesta aula, para que nós possamos ser cada vez melhores servos e filhos do Senhor Jesus. Amém? Como eu sempre tenho feito, eu acredito que existem algumas considerações pertinentes a se fazer. Mas vamos ao nosso texto áureo. É bom nós sempre citarmos o texto áureo, a verdade prática, o objetivo geral da lição e o ponto central, porque isso vai nos direcionar pelas trilhas da nossa aula, tá ok? Então, o texto áureo desta sexta lição está registrado em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, e nos diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Que situação trágica! O ser humano que Deus criou, colocou no Éden, como nós já estudamos nas lições passadas, que pecou, Deus o tirou do Éden. Deus estava agora já num processo salvífico, porque lá em Gênesis 3:15 ele prometeu que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, e ao invés do homem se arrepender, ao invés do homem se voltar para Deus, o texto de Gênesis capítulo 6 e versículo 5, nosso texto áureo que acabamos de ler, vai nos garantir que Deus viu que o homem era mau continuamente, ele se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação dos seus pensamentos era má. Deus não ia deixar isso impune, Deus precisava tomar uma atitude, Deus precisava fazer alguma coisa diante de tanta maldade do ser humano. E nós vamos perceber algumas coisas que Deus fez nessa lição. Verdade prática. O mundo de Lameque em nada diferia do nosso, resistindo à graça de Deus. Entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. O mundo de Lameque em nada diferia do nosso. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais deturpado, corrompido pelo pecado, que se distancia cada vez mais de Deus. Um mundo que abre mão cada vez mais do seu relacionamento com Deus. Infelizmente, meus queridos irmãos, esta atitude tem chegado também até mesmo em nossas igrejas, independente das denominações. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz um curso de psicologia pastoral, onde nós estivemos pastores reunidos de várias denominações. Era eu e um outro amigo da igreja Assembleia de Deus,
e pastores de várias denominações, várias comunidades. Eu me lembro que durante os intervalos, após o jantar, nós sempre conversávamos e naquelas conversas nós começamos a discutir, a pensar sobre alguns problemas enfrentados pela igreja cristã, pelo protestantismo no Brasil. E de repente, naquelas conversas, nós começamos a perceber que havia uma semelhança. E quando um pastor de uma outra denominação falava do seu problema, eu dizia, mas espera aí, esse é o problema que nós enfrentamos também. Infelizmente, até mesmo no meio evangélico, no protestantismo brasileiro, muitos problemas chegaram e algumas atitudes que eram tomadas por pessoas lá do mundo de Lameque são atitudes tomadas hoje também por pessoas que estão muitas vezes na comunidade de fé, no nosso convívio cristão. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que eu e você sejamos uma voz profética nesta terra, que durante esta sexta aula, durante esta sexta lição, na sua igreja, na escola dominical, na sua vida, que o aprendizado desta aula faça com que você não se cale na empresa onde você trabalha, nos lugares que Deus tem te permitido estar, e que você seja uma voz profética de Deus para esta última hora, que você seja a voz de Deus no lugar onde você está. O mundo de Lameque, então, era como o nosso mundo. O objetivo geral da nossa lição: compreender que o mundo de Lameque em nada difere do nosso, resistindo à graça de Deus. O objetivo geral da nossa lição é praticamente a nossa verdade prática. E o nosso ponto central diz que Deus julga a maldade do mundo de Lameque. Deus julga a maldade do mundo de Lameque. E se Deus julgou a maldade do mundo de Lameque, e nós acabamos de asseverar que o nosso mundo assemelha-se ao mundo de Lameque, Deus também irá julgar a maldade no nosso mundo. Vamos então a uma consideração que eu acho pertinente fazer antes de entrarmos no assunto da nossa lição. Quando nós lemos a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 18 do livro de Gênesis, e também no capítulo 5 e no versículo 25, nós teremos a descrição de dois Lameques. Temos cuidado para não confundi-los. O Lameque do capítulo 5, versículo 25, foi pai de Noé, um homem piedoso, de uma linhagem piedosa, da linhagem de Sete, uma linhagem escolhida por Deus, uma descendência escolhida por Deus, como nós falamos na aula de número 5, na lição de número 5, fizemos lá uma abordagem também nessas considerações preliminares, e falamos que Caim foi cortado da descendência de Adão. E esse Lameque que nós vamos estudar na lição de hoje, é o Lameque que está descrito nas narrativas do escritor sacro, da descendência de Caim. É o Lameque do capítulo 4, versículos 18 a seguir, que a Bíblia vai falar deste homem. Não confunda, por favor, por favor, não confunda o Lameque, pai de Noé, o homem piedoso, filho de Matusalém, de uma linhagem piedosa, escolhida por Deus, de uma linhagem que originou o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso mestre. Não confunda o Lameque do capítulo 4 e versículo 18 com o Lameque do capítulo 5 e o versículo 25 de Gênesis. Que você tenha este cuidado e que o Senhor te abençoe durante a sua aula de forma poderosa. Muito bem, meus queridos. Ainda dentro das nossas considerações preliminares, eu gostaria de frisar alguns versículos da nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, que nós geralmente não citamos, e de forma de propósito, aliás, nós não citamos de propósito, porque nós acreditamos que você, como professor, já está estudando a sua lição e lendo a leitura bíblica em classe de todas as lições, é por isso que nós não as lemos aqui, mas eu gostaria de destacar alguns versículos da leitura bíblica em classe da lição desta semana, da lição de número 6, do dia 8 de novembro de 2021.
e 15, falando sobre o impiedoso mundo de Lameque. E você aqui na nossa academia de pregadores, a você que está conosco, a você que é um fiel aluno da nossa academia de pregadores, eu quero fornecer alguns subsídios teológicos, de algumas linhas de pensamentos teológicos que vão envolver esse nosso texto. Muito bem, o texto da leitura bíblica em classe está no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 8. E o texto começa da seguinte forma: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, ou sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, preste atenção no versículo 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O versículo 4, para eu não fazer a leitura toda, vamos ao versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Em algumas versões, neste texto, vai dizer que estes eram os gigantes. Preste atenção nesse texto. Estes eram os gigantes. A Bíblia vai nos falar, ou o texto bíblico que nós lemos, vai nos aclarar duas expressões: filhos de Deus e filhas dos homens. Filhos de Deus e filhas dos homens. Existem alguns estudiosos da Bíblia, que na verdade eu acredito que não estudam tão profundamente assim a Bíblia, que afirmam que estes filhos de Deus aqui eram anjos. Eram anjos. Porque em algumas outras passagens bíblicas, o texto sagrado vai usar essa mesma expressão, filhos de Deus, para falar de hostes angelicais. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, e ali está falando de hostes angelicais, compareceu também Satanás. E alguns teólogos teólogos que não se aprofundam, na verdade, vão afirmar que esses filhos de Deus aqui, de Gênesis capítulo 6, eram anjos. E não eram. Não eram. E eles dizem que os anjos, então, tomaram mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres e por isso geraram os gigantes. Quando nós estudamos angelologia, alguns acreditam, dentro da angelologia, de acordo com algumas afirmações do próprio Cristo a respeito das pessoas nos céus, quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: sua mulher casou com um homem e tal, e ele morreu e ela casou com outro, lá no futuro, lá no céu, ela vai ser mulher de quem? O Senhor disse: no céu não se casa e nem se dá em casamento. Algumas pessoas afirmam então que os anjos são assexuados. Não tem sexo. Eu não sei. Não é o nosso objetivo aqui na nossa aula, ministrar angelologia, mas eu entendo que quando o Senhor fala que no céu não se casa e nem se dá em casamento, isso não quer dizer que os anjos são assexuados, que não tem sexo, como também não quer dizer o contrário, ok? Eu sempre afirmo como teólogo, ou pelo menos como estudioso da teologia, que nós precisamos ter muito cuidado para não dizer aquilo que a Bíblia não fala. Se nós supormos, inferirmos alguma coisa, se nós pensarmos de alguma forma, nós precisamos deixar claro que isso é um pensamento nosso, que isso é uma inferência, é uma conjectura nossa. Porém, nós não temos argumentos bíblicos e teológicos sólidos para defender algumas coisas. Neste caso, dos anjos serem ou não assexuados, a Bíblia não deixa nada claro em relação a isso. Então eu aprendi a não afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Tá ok? Voltando então ao nosso raciocínio. Nós aprendemos que não são anjos. Não são, em hipótese alguma, são anjos. Independente de serem assexuados ou não, não são anjos. Porque é impossível que isto aconteça. É impossível que isso aconteça. Anjos terem relações sexuais com mulheres. Os filhos
dos homens, as filhas de Deus aqui, fala da linhagem piedosa de Sete, o irmão de Caim, Abel, que nasceu Adão e Eva, depois que Caim matou Abel e Caim se tornou errante. Então, as filhas de Deus é a linhagem piedosa de Sete, e os filhos dos homens, a linhagem ímpia de Caim. Aí você então pode me perguntar, pastor, por que então que esse relacionamento, o resultado desse relacionamento foi gigantes, foram homens bárbaros? Olha, como eu acabei de afirmar, a Bíblia não nos deixa claro. Mas nós podemos supor, podemos, aqui sim, obedecendo ferramentas hermenêuticas corretas, nós podemos conjecturar. Podemos, isso é teológico, mas desde que obedeçamos ferramentas hermenêuticas corretas. Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que talvez fossem parentes próximos, alguma coisa, e houve um problema realmente genético. É uma das possibilidades que alguns estudiosos abordam. A segunda possibilidade é que esses gigantes tenham surgido como resultado de uma punição divina. O Senhor tinha dito que eles não deveriam se misturar, eles não podiam casar, não podiam misturar essas descendências, a linhagem piedosa de Sete com a linhagem ímpia de Caim. Talvez, por causa dessa união, veio a punição divina e o resultado foi que geraram filhos bárbaros. Tá ok? Mas o mais importante nós deixarmos claro aqui, e que é a consideração que eu disse que gostaria de fazer, e aqui nós findamos este assunto, é deixarmos claro, muito importante, que não eram anjos. Tá ok? Não eram anjos. Outra situação muito importante, ainda na leitura bíblica em classe, é o versículo de número 6. Eu vou ler o versículo 5 e 6 para nós entendermos aqui. O versículo 5 nos diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha o versículo de número 6, olha o que ele nos afirma. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Arrependeu-se o Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, quando o Senhor disse a Ezequiel, olha, Ezequiel, eu vou te mandar falar a uma pessoa, e se você falar a esta pessoa, e essa pessoa se arrepender do mal que havia feito, eu também me arrependerei daquilo que eu havia dito. E agora, o capítulo 6, o versículo 6 de Gênesis, nos diz que Deus se arrependeu. O que é este arrependimento de Deus? Quando nós pensamos no nosso arrependimento, o arrependimento do ser humano, nós nos arrependemos porque falhamos, porque erramos. Nós nos arrependemos por algo equivocado que cometemos. E quando nós percebemos, não obstante ter consequências extremamente negativas, porque o arrependimento, ele deve surgir mesmo que não haja circunstâncias extremamente negativas, porque o arrependimento que é gerado simplesmente pelas circunstâncias negativas, não é arrependimento, é remorso. O arrependimento, ele tem que ser gerado pelo reconhecimento da falha cometida. Quando nós estudamos soteriologia, nós aprendemos isso. Você, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, que está fazendo cursos teológicos, você vai aprender em soteriologia sobre o arrependimento. O arrependimento é gerado pelo reconhecimento de uma falha. O arrependimento para a salvação tem que passar por 3 caminhos, 3 passos necessários. O primeiro é o reconhecimento da falha. O segundo é o ódio, a aversão pelo pecado, pela falha cometida. E o terceiro é a aproximação de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós primeiro reconhecemos que falhamos. Reconhecemos que pecamos. Quando nós nos arrependemos, em segundo lugar, nós passamos a ter ódio, aversão ao pecado. E passamos a pensar, por que eu pequei? Eu deveria ter evitado. E o pecado nos causa repulsa. Mas nós
reconhecemos que não temos poder para vencer o pecado sozinho, então nós nos aproximamos de Deus, porque só Ele nos dá o poder que vence o pecado. Isto é o arrependimento verdadeiro. Voltando então ao nosso assunto sobre o arrependimento de Deus. Por que Deus se arrepende? Deus tinha feito algo ruim? Não. A Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Quando nós estudamos bibliologia, e como nós já falamos aqui, afirmamos, a bibliologia também é uma das matérias que faz parte dos nossos cursos teológicos, então você pode aprender aqui na Academia de Pregadores, você vai fazer os nossos cursos e com certeza vai entender isso. Quando estudamos a bibliologia, eu já citei aqui em aulas anteriores, falei sobre o princípio da acomodação divina. Princípio da acomodação divina. A Bíblia, o escritor sagrado, sempre vai usar palavras humanas para que nós realmente entendamos, porque ele está escrevendo para os humanos. Quando nós estudamos em bibliologia sobre a revelação de Deus, atrelada a este princípio da acomodação divina, nós aprendemos duas doutrinas fundamentais, dois princípios fundamentais para que nós possamos ter plena convicção da revelação de Deus. Deus se mostrando, se revelando ao ser humano. O primeiro termo que nós precisamos ter em mente é antropomorfia. O que é antropomorfia? Anthropos, no grego quer dizer homem, e morfia, forma. Então, antropomorfia é atribuir sentimentos humanos. Antropomorfia é atribuir formas humanas a Deus. Antropomorfia. Sentimento é outra coisa que eu já vou explicar, tá ok? Antropomorfia é atribuir formas humanas a Deus. E antropopatia, agora sim, antropopatia, anthropos do grego, mas empatia, que é sentir o que o outro sente. Antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando o escritor nos coloca que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele está dizendo isso para nós entendermos que Deus vai retroceder, porque todo aquele que se arrepende retrocede nos seus atos. Todo aquele que se arrepende, mesmo não retrocedendo, eu sei que quando falamos retrocede nos seus atos, isso nos dá a ideia de voltar atrás, e em alguns momentos, quando nós nos arrependemos, a única maneira que nós temos para voltar atrás é ter outros atos que vão corrigir os atos errados que tivemos, os atos anteriores. Então, quando o escritor está dizendo que Deus se arrependeu, ele está dizendo, Deus terá algumas atitudes que vão não corrigir os atos que ele teve, porque ele não precisa corrigir nada, porque ele não erra. Mas ele terá algumas atitudes que vão produzir outras consequências, outras ações em relação àquilo que ele já fez. Então o termo arrependimento de Deus é tão somente para nos fazer compreender que Deus vai fazer outras coisas diferentes daquilo que ele já tinha feito, que vão incidir sobre os seus atos anteriores. Tá ok? Vamos então, feitas essas considerações, vamos ao comentário da nossa lição. O nosso comentarista, na nossa introdução, ele vai nos deixar claro que Lameque foi o primeiro bígamo da história e que ele viria notabilizar-se também por assassinar futilmente duas pessoas. Além de dar início ao casamento com mais de uma esposa, este homem, este Lameque, repito, não se esqueça, por favor, hein? Não é o Lameque pai de Noé, filho de Matusalém, é o Lameque descendente de Caim. Este homem, Lameque, além de dar início a este casamento com mais de uma mulher, ele vai se notabilizar por matar duas pessoas. E ele matou duas pessoas de forma fútil, sem necessidade. O texto bíblico nos afirma que ele diz às suas mulheres, Ada e Zilá, ele diz, ouvi mulheres de Lameque, Ada e Zilá, matei um homem por me ferir e um varão por me pisar. Então, de forma arbitrária, truculenta, de forma rude e cruel, Lameque realmente matou essas duas pessoas.
E nos chama a atenção, o comentarista nos deixa isso claro aqui, que além de matar essas duas pessoas, sem nenhuma necessidade, para comemorar, Lameque escreveu um poema. Quando nós lemos os textos de Gênesis falando sobre essa atitude de Lameque, o texto está escrito em forma poética, sem dúvida nenhuma. Isso nos mostra que Lameque era totalmente depravado. Ele não tinha sentimento de arrependimento, de remorso, nenhum. Sentimento algum. Ele matou essas duas pessoas e para ele foi a coisa mais normal do mundo, porque ele estava totalmente depravado. O que é alguém totalmente depravado? É alguém que está tão envolto, tão mergulhado no pecado, tão mergulhado na maldade, que ele irá cometer a maldade e irá se vangloriar da maldade que fez, sem nenhum arrependimento, sem nenhum remorso e sem nenhuma piedade. Alguém totalmente ímpio. Lameque era totalmente ímpio e totalmente depravado, extremamente distanciado de Deus. Lameque, dessa forma, é o mais perfeito símbolo de depravação daquele período. Veja que coisa trágica. Lameque, ao invés de se tornar um referencial de coisas boas, eu sempre digo aos meus filhos, tenho 3 filhos, Axa, Benhur e Dâmaris, e sempre digo a eles que se eles querem ser lembrados, se eles querem chamar atenção, se querem ser notados, que eles sejam lembrados e notados por fazer coisas boas, por fazer coisas boas. Quantas pessoas se dedicam a ser lembradas por serem vilões, pessoas que produzem a maldade, produzem a tragédia na vida de outras pessoas e vão ser eternamente lembradas por coisas ruins. E se alguma situação da vida ele produzir um ato bom, ninguém vai se lembrar dele. Homens contemporâneos que marcaram a história com grandes maldades. O que dizer de Adolf Hitler? Um homem que é lembrado de forma tão cruel pelas maldades que ele cometeu. E agora, nós estudando essa 6ª lição, nós aprendemos que Lameque está fazendo a mesma coisa. Foi lá, começou com ele. Que eu e você não sejamos lembrados por coisas ruins, mas que eu e você sejamos lembrados pelas ações que produzimos através da bondade de Deus sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo nos leve a produzir coisas boas e ser lembrados por coisas boas que nós produzimos. Lameque, entretanto, foi um símbolo, foi tomado como símbolo de depravação daquele período. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre um mundo ainda maravilhoso. E ele vai nos deixar claro que, não obstante o mundo já está envolto neste pecado, nós já falamos aqui sobre a perpetuação do pecado na vida da raça humana, já fizemos esta abordagem, o mundo estava agora totalmente envolto pelo pecado, mas o nosso comentarista vai nos deixar claro, com muita felicidade, que o mundo, muita felicidade, porque ele foi muito feliz naquilo que ele propõe, ele vai nos deixar claro que o mundo ainda era um mundo maravilhoso. Ele vai nos descrever aqui 4 situações deste mundo maravilhoso. Primeiro, a fartura de pão. A terra produzia. A terra estava amaldiçoada, mas ela ainda estava produzindo. E produzia em larga escala, produzia de forma farta. Isso não foi suficiente para fazer com que Caim continuasse perto de Deus. Isso não foi suficiente para fazer com que esse seu descendente, agora que estamos estudando, Lameque, também se voltasse para Deus. Sabe o que eu entendo, meus queridos? Que a prosperidade sem Deus, ela é simplesmente uma fartura. Fartura. Porque a prosperidade verdadeira só ocorre na nossa vida quando nós estamos em paz com Deus. Quantas pessoas que são fartas, mas não são prósperas? Quantas pessoas que são ricas, mas não são prósperas? Quantas pessoas têm uma vida que, ao olharmos para elas, nós dizemos, é a vida que eu queria ter, mas tiram a sua vida, ceifam a sua própria vida, suicidam-se, porque não têm
prosperidade na sua vida. Meu querido, o que nós precisamos entender é que, como cristãos, nós precisamos viver uma vida digna. Lute pelo bem-estar da sua família, lute pelo seu bem-estar, lute pelo seu crescimento. Você, nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, você está lutando por seu crescimento intelectual, crescendo não só em graça, mas em conhecimento diante de Deus. Lute para ter a melhor vida que você pode ter. Tem uma outra frase que eu sempre digo aos meus filhos: olha, não queira ser melhor do que ninguém, mas seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser. Eu vou repetir essa frase para você: seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser. Lute para ser uma pessoa realizada. Lute para ser uma pessoa que realmente se sinta bem com você mesmo. Faça isto, faça isto. Mas não se esqueça, a verdadeira prosperidade só tem aqueles que estão ao lado do Senhor. De nada adianta você estar com a despensa cheia, estar com a conta no banco, mesmo em tempos difíceis como estamos vivendo, estar com a conta no banco recheada de reais, mas não ter paz com Deus na sua vida. A verdadeira prosperidade está ligada à nossa comunhão com Deus. Lameque tinha diante de si uma terra farta, mas não era próspero. Não era próspero. A segunda situação que nos mostra este mundo maravilhoso, que o comentarista nos coloca aqui no segundo ponto, é que eles tinham uma saúde perfeita. Havia longevidade. Matusalém, pai do outro, Lameque, lá da descendência piedosa, viveu 969 anos. 969 anos. Deus teve que abreviar o tempo de vida da humanidade, dos seres humanos, justamente por causa do pecado. Imagine, como nos coloca aqui o comentarista da nossa lição, imagine uma folha corrida. É um termo bem popular para nós falarmos sobre antecedentes criminais, não é? Folha corrida. Na verdade, não existe folha corrida, porque nenhuma folha corre. O que nós chamamos de folha corrida são, na verdade, lógico, não está errado falar folha corrida, porque isso já se tornou uma linguagem muito popular. Mas no mundo jurídico nós chamamos de antecedentes criminais. Imagine os antecedentes criminais de uma pessoa com 900 anos de idade. Quanto tempo de vida esta pessoa teve para cometer tantos crimes, tantas coisas ruins, mas tinham uma saúde perfeita. Como é bom quando nós desfrutamos de saúde perfeita. A saúde é o maior bem que nós podemos ter. É o maior bem que nós podemos ter. Como é bom quando nós desfrutamos de uma saúde perfeita. E como é melhor quando nós aproveitamos essa nossa saúde para engrandecer o nome do Senhor. Que pena que Lameque não soube fazer isto. Lameque não aproveitou a sua longevidade. Lameque não aproveitou o seu tempo de vida. Lameque não aproveitou enquanto ele tinha saúde. Quantas pessoas nos nossos dias querem se aproximar de Deus quando a saúde vai embora, quando já estão velhas, cansadas. Dedique a sua vida a Deus. Dedique a sua saúde. Que eu e você possamos aprender que é bom nós dedicarmos os nossos melhores dias ao Senhor. Ok? Mas se você conheceu a Jesus como seu Salvador já na terceira ou na melhor idade, não tem problema. Estes serão os teus melhores dias, porque agora Jesus está com você. Estes serão os teus melhores dias. Então dedique sempre os teus melhores dias e saiba que Jesus pode te dar saúde. Terceiro parágrafo do nosso primeiro ponto vai nos falar sobre uma beleza perfeita. Sobre uma beleza perfeita. O nosso comentarista vai nos colocar aqui que as filhas de Deus eram lindas, filhas dessa família piedosa, e elas atraíram a atenção dos filhos dos homens, atraíram a atenção. Não demorou muito para que viessem a encantar, né, esses filhos dos homens. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos encanta. Precisamos ter cuidado com aquilo que nos encanta. Os filhos de Deus aqui, foram encantados pelas filhas dos homens. Os filhos de Deus foram encantados pelas filhas dos homens. Os filhos da descendência de Sete foram encantados pela beleza das filhas dos homens. Como é triste quando nós nos encantamos com aquilo que não encanta a Deus. Eu quero te dizer
aproveitar o momento dessa aula para te dizer que nem tudo aquilo que encanta o homem encanta Deus. Deus não pode ser encantado, persuadido por coisas vãs, efêmeras, por coisas passageiras. Melhor é sermos encantados por aquilo que encanta Deus, porque aquilo que encanta Deus é duradouro, aquilo que encanta Deus é perene. Como é bom quando nós nos dedicamos, quando nós disciplinamos a nossa vida para sermos encantados por aquilo que encanta também o Senhor, e assim Ele cumpre os seus projetos na nossa vida. Não demorou muito para que os filhos de Deus se encantassem pelas filhas dos homens. Eles caíram através da concupiscência dos olhos, é isto que eles estão nos ensinando. A concupiscência dos olhos, foram atraídos pela concupiscência dos olhos e foram levados. Esta geração de Lameque era uma geração que a sua filosofia não era apenas a busca pelo prazer, mas também era uma filosofia diabolicamente libertina. O hedonismo, a busca pelo prazer. Estude, pesquise, querido professor, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, pesquise sobre o hedonismo, a busca pelo prazer, o prazer a qualquer custo. Esta era a geração de Lameque. Em quarto lugar, nós veremos que este mundo de Lameque, mesmo sendo um mundo tão envolvido pelo pecado, ainda era um mundo maravilhoso por causa da tecnologia avançada. Tubal-Caim, que era filho de Lameque, dedicou-se à metalurgia. Além da metalurgia, aquela geração era sábia para trabalhar com madeira e com cerâmica. Então, lógico que o nosso mundo está se evoluindo. A própria Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e cada vez evolui mais. A geração dos meus filhos já é mais evoluída do que a minha geração, que já foi mais evoluída do que a dos meus pais, e eu sei que a geração dos meus netos se evoluirá ainda muito mais, mas já era um mundo evoluído para aquele tempo, para aquele momento, mostrando que eles viviam ainda em um mundo maravilhoso. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre um mundo totalmente depravado. E no primeiro parágrafo vai falar sobre a devassidão sexual. Nosso comentarista vai nos colocar que a família tradicional estava se degenerando, não havia limites à fornicação nem ao adultério, até mesmo os descendentes de Sete portaram-se levianamente em meio àquela imoralidade. Como já falamos, os nossos dias se assemelham aos dias de Lameque. Se assemelham aos dias de Lameque. Nós estamos vivendo momentos de grande deturpação da ideia de família. Grande deturpação da ideia de família. A questão da sexualidade é de forma devassa nos nossos dias. A sexualidade, uma sexualidade devassa, explorada pela mídia, mal interpretada pelos nossos filhos, mal ensinada nas escolas, corrompida por alguns idealizadores que estão ligados às filosofias do Deus deste século, às filosofias satânicas, para destruir a família, para destruir a moral, para destruir a ética social. A ética social. Como a geração de Lameque buscam o prazer ao seu a sua própria vontade, aos seus próprios custos, às suas próprias custas, estão buscando o prazer de forma totalmente depravada, vivendo realmente uma devassidão espiritual. Em segundo lugar, o nosso comentarista vai nos falar sobre uma violência sem limites. Os assassinos eram cultuados como heróis. Nós estamos vivendo também uma violência sem limites, onde algumas pessoas que fazem tantos males, não só assassinos, mas corruptos, pessoas que furtam a nossa nação, que trazem um empobrecimento para a nossa nação, através dos gastos dos cofres públicos, o esvaziamento dos cofres públicos, necessitando que o Estado, a Polícia Federal, gaste quantias absurdas para investigar a corrupção. Pessoas que são tidas como heróis, estão na mídia, a mídia projetando estas pessoas,
fazendo com que alguns dos nossos adolescentes, algumas das nossas crianças referenciem essas pessoas como pessoas com exemplo digno de ser seguido. É o mundo de Lameque que está vivendo dentro do nosso próprio mundo. Em terceiro lugar, o que vai demonstrar que este mundo estava de Lameque, assim como o nosso, estava tão depravado, é o terceiro parágrafo, a resistência à graça divina. A resistência à graça divina foi tão grande e tão intensa que o Senhor chegou a dizer: eu não contenderei, ou o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. É como se Deus estivesse, entenda a minha expressão, que é uma expressão tão somente humana para se referir a Deus, mas é como se Deus estivesse fazendo um desabafo, dizendo: para mim chega, eu não vou contender, eu não vou discutir mais com o ser humano. Meus queridos, tenhamos cuidado para não esgotarmos as medidas de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é benigno, mas quando esgotamos as medidas de Deus, Deus vai tratar de forma justa, de forma severa e de forma exemplar para vindicar a sua justiça. Nós já afirmamos aqui em outras aulas que Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Não é porque Deus é longânimo, misericordioso, benigno, que Deus vai deixar de tratar. As medidas de Deus se esgotaram com essa geração de Lameque, e Deus então, como que desabafando, ele diz: o meu espírito não vai contender mais com o ser humano, eu destruirei toda a raça humana da face da terra. E assim ele fez. Assim ele fez. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. A graça de Deus, ainda que perfeita e infalível, pode ser resistida. Pode ser resistida. As pessoas resistiam à graça de Deus. Quantas pessoas estão resistindo à graça de Deus nos nossos dias? Quantas pessoas não estão se importando com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus? Quantas pessoas não estão dando crédito à graça de Deus? Eu me lembro de um irmão que tinha em nossa igreja, irmão antigo, irmão Pedro, chamava ele de Pedrinho, mais de 2 metros de altura, mas carinhosamente nós o chamávamos de Pedrinho. O irmão Pedrinho sempre dizia: olha, meus irmãos, ele era um carioca, e sempre dizia, eu nunca me esqueço disso: olha, meus irmãos, Deus é graça, mas não é brinquedo. Quantas pessoas estão brincando com a graça de Deus? Quantas pessoas estão desprezando a graça de Deus, resistindo à graça de Deus? Mas a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida, meus irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. A minha alma se alegra porque a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Acordemos enquanto é tempo, despertemos enquanto é dia. Tomemos uma atitude, uma nova postura, enquanto a graça de Deus está sobre a nossa vida, para nos motivar, para nos ajudar. Quando você estiver na sua classe de escola dominical, quem sabe, e lute para que você tenha alunos não crentes matriculados na sua classe de escola dominical. Assevere isso, afirme isso de forma incisiva. A graça de Deus ainda está sobre a vida da humanidade. A graça de Deus ainda está sobre nós. Ainda é um tempo oportuno. A porta da salvação ainda está aberta, porque a graça de Deus se há derramada entre nós e nós podemos alcançar as misericórdias do Senhor. Arrependamo-nos enquanto é tempo, porque a graça de Deus é o nosso escape, é a nossa válvula de escape, e ela nos tira dos domínios do inferno e nos introduz diante da presença de Deus para a glória do seu nome. Que nós não sejamos, meus queridos, geração de Lameque, que nós não sejamos geração de Lameque, mas que nós sejamos geração de Sete, que nós sejamos como Enos, porque Enos era filho de Sete, e a Bíblia diz que a partir de Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Que nós não sejamos a geração de Lameque, a geração que abandona a Deus, a geração depravada, a geração que brinca com o pecado, a geração que curte o erro, a geração que peca, que falha e faz poema das suas falhas, faz festa dos seus erros, mas que nós sejamos a geração de Sete, a geração de Enos, porque a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida. Passemos ao terceiro e último ponto da nossa lição.
O nosso terceiro ponto vai falar sobre um mundo condenado à destruição. Um mundo condenado à destruição. O nosso comentarista vai discorrer este terceiro ponto em 2 subpontos. E ele vai nos falar no primeiro subtópico, ou no primeiro parágrafo, como eu sempre digo, sobre a pregação de Noé. O mundo já estava condenado a essa destruição. Deus já tinha decidido. Deus já tinha decretado. Deus já tinha determinado: o meu espírito não contenderá mais com o homem, eu destruirei. O homem é mau desde a sua meninice. Deus não iria voltar atrás, Deus não iria se arrepender, como nós já falamos. Deus não iria voltar atrás. Mas em meio àquela geração corrupta, Deus encontrou um homem, Noé. E Noé agora vai ser o porta-voz de Deus. A pregação de Noé. Noé é um porta-voz de Deus para pregoar um escape. Deus iria destruir, mas ainda havia um escape. Nós já falamos que a nossa geração é como a geração de Lameque. Nós já mostramos que a nossa geração também tem sido uma geração que está se depravando cada vez mais. Nós já mostramos que a misericórdia de Deus ainda está sobre a nossa vida, como estava ainda sobre a geração de Lameque. Entendamos que Deus nos chamou para ser a sua voz. Deus nos chamou como Noé, para ser a sua voz profética, para pregar a sua palavra, para anunciar que Jesus Cristo está voltando, para anunciar que as promessas do Senhor irão se cumprir e que a sua palavra não passará sobre essa terra. Ainda que as pessoas não acreditem, este mundo será destruído. Deus já decretou, esse já é um desígnio de Deus também para a nossa terra, talvez, e creio eu, para a nossa geração. Eu acredito que somos a última geração de igreja a pregar o evangelho. Então, assim como Noé, sejamos fiéis ao ministério que Deus nos chamou, sejamos fiéis aos oráculos proféticos que Deus nos permite, através da sua palavra, ministrar a vida das pessoas. Noé pregou por cerca de 120 anos, 120 anos, e aquela geração não o ouviu. Nós também estamos pregando a palavra de Deus. Eu cantava muito um hino antigo que dizia que como foram os dias de Noé, assim será na volta de Jesus. Uns casavam, se davam em casamento, não esperavam que o dilúvio fosse acontecer. E esta é uma verdade que se assevera nos nossos dias. Quantas pessoas, infelizmente, até mesmo na comunidade de fé, até mesmo dentro das nossas igrejas, estão se esquecendo que Jesus vai voltar. Estão vivendo como que se não esperassem mais a volta de Jesus, mas em qualquer momento, como nos diz o apóstolo Paulo, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Que essa seja a maior esperança da nossa alma, que essa seja o maior motivo da nossa vida, porque Jesus Cristo vai voltar. Creia você ou não, creia eu ou não, Jesus vai voltar. Estejamos eu e você preparados ou não, Jesus vai voltar. Queira o inferno, os demônios ou não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E quando ele voltar, eu tenho certeza que ele vai nos encontrar esperando o Senhor, em nome de Jesus. Que essa seja uma realidade para a sua vida e que você viva essa esperança todos os dias da tua existência, para a glória do nome de Jesus. Voltando ao ponto da nossa lição, ao terceiro ponto da nossa lição. Noé pregou durante 120 anos. Porém, no segundo parágrafo deste último ponto, o nosso autor vai nos colocar que a geração era uma geração corrompida. Já não havia mais jeito. Eles haviam se corrompido. Deus iria tratar, mas eles haviam se corrompido. Noé salvou a sua família, seus filhos, as suas noras, a sua esposa, entraram com ele na arca. E a geração atual é semelhante à geração de Noé. É semelhante à geração de Noé. Nós não temos mais uma arca de madeira de cipreste, como Noé tinha, mas nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador, é a nossa arca, o nosso refúgio. E nele, dentro dessa arca que é Cristo, em meio às tempestades, nós vamos nos conduzir de forma segura para o lugar onde o próprio Deus preparou para mim e para você. Concluindo
essa nossa sexta aula, a nossa sexta lição. O nosso autor, ele vai nos dizer que se nós nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho? Meus queridos, eu aprendo muitas coisas no relacionamento com os meus filhos. E por isso eu já usei, parece que 2 vezes aqui, uma frase que eu sempre digo, ou 2 frases que eu sempre digo para ele, e me vem à mente mais uma frase que eu sempre digo aos meus filhos. Eu sempre digo a eles, não queiram ser como todos são. Se Deus quisesse que vocês fossem como todas as outras pessoas, Deus tinha criado vocês iguais às outras pessoas. Deus nos criou para ser diferentes. Deus nos criou para ter atitudes diferentes. Você é um indivíduo, não tem ninguém mais como você. Nós podemos afirmar que Deus te fez e jogou a forma fora. As suas digitais explicam isso, as digitais de retina explicam isso. Você é um indivíduo, pode ter alguém parecido, mesmo que você for gêmeo, univitelino. Tem um irmão que é muito parecido com você, mas vocês são diferentes, porque você é um indivíduo que Deus fez para viver de forma individualizada. O que o mundo espera de nós, meus queridos, é que tenhamos atitudes diferentes. Se eu e você, como salvos em Cristo Jesus, como igreja do Senhor Jesus, tivermos atitudes como as atitudes desta geração depravada que nós vivemos, o que será daqueles que ainda esperam alguma coisa do Evangelho? Tem pessoas que dizem, mas crente não pode fazer nada, tudo que crente faz, as pessoas criticam, e tem que criticar mesmo, porque daqueles que professam a fé cristã, a Bíblia vai nos dizer que na igreja em Antioquia, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E nós entendemos que as pessoas olharam para a igreja primitiva, olhavam para as pessoas que ali estavam, e pelo seu comportamento, diziam, eles têm um comportamento diferente. Que tipo de comportamento é esse que eles têm? E alguém disse, eles se comportam como Cristo, eles agem como Cristo. E alguém disse, então vamos chamá-los de pequenos cristos, ou vamos chamá-los de imitadores de Cristos. E ali, naquela igreja em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foram chamados de cristãos. Eu e você somos cristãos, imitadores de Cristo. Que as pessoas possam olhar em nós e ver Cristo na nossa vida. Que as pessoas possam ver que há uma diferença em mim, uma diferença em você, porque Jesus nos chamou. Ao findar o estudo desta sexta lição, o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração de forma profunda. O meu desejo é que, ao terminar essa sexta lição, onde nós aprendemos sobre o impiedoso mundo de Lameque. No primeiro ponto, tratamos sobre um mundo ainda maravilhoso. No segundo ponto, um mundo totalmente depravado. No terceiro ponto, um mundo condenado à destruição. Que a mensagem dessa lição fique em nossa alma e fique em nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida continuamente. Que você, meu querido, fiel aluno aqui da nossa escola, fiel aluno aqui deste que tem sido um instituto levantado por Deus, uma academia levantada por Deus para abençoar as pessoas, para trazer transformação à vida das pessoas e para formar também líderes. Que você, nosso fiel aluno da Academia de Pregadores, receba a bênção de Deus sobre a sua vida e que nós aprendamos com os erros de Lameque. Assim como nós aprendemos com os erros de Caim, nós também aprendemos com os erros de Lameque. Que o Senhor te abençoe. Que a bênção de Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua família. Na semana que vem nós te esperamos novamente para a lição de número 7, que eu tenho certeza que será também uma lição maravilhosa, a mensagem de Deus para a tua vida, para o teu coração. Receba o nosso abraço, receba o carinho da Academia de Pregadores. Nós contamos sempre com a tua fidelidade, contamos sempre com a tua companhia. Divulgue a Academia de Pregadores. Não tenha essa bênção de Deus somente para a sua vida, mas abençoe também outras pessoas. Abençoe amigos, familiares, até mesmo pessoas não crentes, mas que tenham vontade de aprender a palavra de Deus. Os nossos vários cursos,
cursos teológicos, cursos para liderança, para professores de escola dominical, mensagens maravilhosas, que você possa divulgar a Academia de Pregadores e que o Senhor possa te abençoar e prosperar a sua vida de forma poderosa. Que o Espírito Santo encha o teu coração e a tua vida a cada dia, te fazendo um servo melhor do Senhor para a glória do seu nome. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Um grande abraço da Academia de Pregadores.